Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professora Lúcio aqui com vocês. Então olha só, vamos continuar falando da ideia de permutação. Então olha só, pense comigo no seguinte exemplo. Vamos te dar uma palavrinha aqui, ó. A palavra vestiba. Olha só, a palavra vestiba. Quantas letras tem a palavra vestiba? Vamos ver aqui, ó. A palavra vestiba tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Tem 7 letras. Perceba que todas as letras distintas, né? Então eu pergunto, ó, quantos anagramas tem a palavra vestiba? Lembra? Anagrama? Anagrama é toda e qualquer palavra que eu queira formar com as letras da palavra vestiba, né? Então, ó, nós temos um conjunto com 7 elementos, eu quero fazer todas as ordenações possíveis entre os 7 elementos desse conjunto. Então, ó, o total de anagramas, vamos escrever aqui, ó, total de anagramas Então, quantos anagramas eu vou ter na palavra vestiba? Basta fazer o quê? Uma permutação das 7 letras dessa palavra, né? Então, nós vamos permutar as 7 letras da palavra vestiba e nós vimos que a permutação das 7 letras nada mais é do que fazer 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar 5.040. Então, ó, se você fizer todos os anagramas da palavra vestiba, colocar em ordem, em todas as ordens possíveis, todas as letras da palavra vestiba, você vai encontrar 5.040 ordens possíveis. Tudo bem? Agora, uma outra pergunta. Desses 5.040, quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Começam com vogal e terminam com consoante. Então, vamos ver aqui, ó. Começam com vogal e terminam com consoante. Beleza? Daí o que nós temos aqui, moçada? Vamos pensar assim, ó. Então eu tenho que começar com vogal, ó. Então nós temos aqui uma letra para começar. Tudo bem? E daí nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, quaisquer, e uma letra para terminar. Então perceba, ó, começar com vogal. Podemos começar com a letra E, com a letra I ou com a letra A. Terminar com consoante V, S, T, B. E aqui no meio, ó, qualquer letra que não foi usada nem no começo nem no fim pode ficar perdida aqui no meio, né? Então, ó, princípio fundamental de contagem. Então, ó, fala pro Tata aqui, ó. Pra gente começar, quantas possibilidades nós temos? 3. Para nós terminarmos, quantas possibilidades nós temos? 4. Usei uma, usei outra. Sobram quantas letras? As outras 5. Essas outras 5, elas vão estar aqui no meio. E essas outras 5, entre elas, eu posso colocá-las em qualquer ordem possível, né? Então, em qualquer caso que eu comece com uma vogal e termine com uma consoante, as outras 5 letras aqui, elas podem estar em qualquer ordem, ou seja, elas podem estar entre si, fazendo uma permutação das 5 letras. Então, ó,
quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Então, ó, é 3 vezes, né? 3 vezes a permutação das 5 letras que estão no meio, que é 5 fatorial, multiplicado pelo 4, os 4 consoantes. Então, se você fizer as continhas, ó, 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. 12 vezes quanto? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. 12 vezes 12 é 144, com um zero no final. Então, quantos anagramas da palavra vestiba começam com vogal e terminam com consoante? 1440. Tudo bem? Ainda é o conceito, a ideia de permutação. Agora, olha só. Vou colocar um conceito clássico aqui, ó, um exemplo clássico. Então, olha só, de todos aqueles 5.040 anagramas que a palavra vestiba tem, eu pergunto para vocês o seguinte: em quantos deles as vogais estão juntas? Em quantos anagramas da palavra vestiba as vogais estão juntas? Então, ó, aqui o artifício que nós vamos utilizar é o seguinte: sempre que você quiser coisa junta, você vai pensar o seguinte, ó, considera como sendo um só. Como assim, professor? Olha só, eu quero as vogais juntas, ó. E, I, A. Então, ó, isso aqui eu vou considerar como sendo uma coisa só, moçada, ó. Pense assim, ó, essas 3 letras é como se fosse uma letra só, é como se fosse uma letra X, ó. Daí essas 3 letras eu vou permutar com as outras 4, né? Com as que sobram. Quem é que está sobrando? V, S, T, B. Tá? Então, ó, para garantir as vogais juntas, eu considero as vogais uma única letra. Então, ó, essa única letra eu vou permutar com as outras 4. Então, eu posso colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras em qualquer posição. Então, eu vou ter uma permutação das 5 letras. Professor, mas não são 7? Sim, mas eu quero essas 3 juntas, então eu considero elas uma só. Então, ó, se eu considerar essas aqui uma letra só, aonde eu pego essas letras e permuto com as outras, ó, eu garanto, ó, vou permutar com V. Ó, se o E, o I e o A for uma letra só, eu garanto elas sempre juntas. Tudo bem? Só que aqui nós temos um detalhe importante. Então, ó, quantos anagramas da palavra vestiba as vogais estão juntas? Juntou uma letra só, 1, 2, 3, 4, 5. Permutei as 5 letras. Garanti que as vogais estão juntas. Só que você percebe o seguinte, ó, para cada anagrama que eu fixo com as vogais juntas, essas vogais elas podem estar juntas em qualquer ordem, tá vendo? Ó? Então, o que está acontecendo? Entre as vogais, eu também tenho uma permutação. Então, para cada caso que as vogais estão juntas, ó, elas podem estar juntas em qualquer ordem. Então, eu tenho que pegar, ó, cada anagrama que eu formo, desse 5 fatorial aqui, ó, eu multiplico pela quantidade de permutações entre as 3 vogais. Então, eu permuto as 5, garantindo elas juntas, considerando uma só, permuto as 5, e entre as 3 vogais, eu também permuto. A não ser que o nosso querido examinador, ele fale assim para você, ó, quantos anagramas da palavra vestiba, elas estão juntas em ordem alfabética. Então, em ordem alfabética, por exemplo, assim, ó, o A, o E e o I. Você considera isso aqui sendo uma coisa só, e você vai permutar V, S, T, B. Então aqui você vai fazer só a permutação das 5, porque entre as vogais elas não vão permutar, porque ele quer rigorosamente nessa determinada ordem aqui.
Tudo bem? Então, ó, permutação de 5. Isso aqui é 5 fatorial. Vezes permutação de 3. Isso aqui é o quê? 3 fatorial. Daí nós temos aqui, ó, permutação de 5. 5 fatorial, isso aqui vai dar 120. Vezes permutação de 3, isso aqui é 6. 120 vezes 3, 720 anagramas. 720 anagramas, as vogais estão juntas. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo clássico. 5 amigos foram ao cinema, foram ao teatro, foram, sei lá, assistir um jogo de basquete, um jogo de futsal, alguma coisa, foram, né, em algum evento. Daí, esses 5 amigos chegaram lá assim, ó. Então, os amigos A, B, C, D, E. Tudo bem? Esses 5 amigos chegaram lá no local e esse local ele tinha 5 lugares vagos, um do lado do outro, ó. 5 lugarzinhos vagos, um do lado do outro. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daí eu quero saber o seguinte, ó. De quantas maneiras distintas nós podemos acomodar essas 5 pessoas nesses 5 lugares de tal maneira que a pessoa D e a pessoa E estejam separadas. D e E não podem estar juntas, tem que estar separadas. Então o que nós fazemos aqui, ó? Só a gente faz cada caso a caso? Não, não é uma boa ideia. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui tipo o princípio da exclusão. Então nós vamos utilizar a seguinte ideia, ó. Tranquilamente nós conseguimos descobrir o total, né? Sem restrição alguma. Qual é o total de maneiras, ó? Então, ó, o total de maneiras de sentar essas pessoas desses 5 lugares. Sem restrição. Total, sem restrição. Então, sem restrição alguma, basta fazer o quê? Permutar as 5 pessoas. Eu tenho 5 pessoas para 5 lugares, eu pego essas 5 pessoas e permuto entre si. Então, ó, o total de maneiras é permutar as 5 pessoas. Isso aqui é o fatorial do 5, que vai dar 120 maneiras distintas. Então, ó, se não houvesse restrição, nós conseguiríamos de 120 maneiras acomodar essas 5 pessoas nos 5 lugares. Tudo bem? Só que eu quero, ó, esses dois têm que estar separados. Então o que a gente faz? Eu vou ver em quantos desses casos, ó, desse total de 120, essas duas pessoas aqui, ó, juntas. Daí entra isso aqui. Se eu quero coisas juntas, eu considero como sendo uma só. Daí o que a gente pensa? Ó, isso aqui é uma coisa só, é uma pessoa só. Então eu vou permutar 1, 2, 3, 4. Então eu vou permutar 4 pessoas. Garantir D e E juntas. Só que elas podem estar juntas em qualquer ordem. Então eu multiplico isso aqui pela permutação dos dois. Então, ó, permutei 1, 2, 3, 4, garanti D e E junto. Onde eu pegar D e E e permutar com as outras 3 letras, eu garanto os dois juntos. Só que eu posso fazer a permutação entre o D e o E, né? Em qualquer ordem. Então isso aqui vai ficar fatorial do 4 multiplicado pela permutação dos dois, fatorial do 2. 24 vezes 2, isso aqui é igual a 48. Agora, vamos pensar o seguinte, qual é o total de maneiras de acomodar as 5 pessoas? 120.
Dessas 120, em 48 possibilidades, o D e o E estão juntos. Concorda que se eu fizer o total de possibilidades, o total, ó, D, E, essas duas pessoas, ó, separadas. D e E separadas. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o quê? O total de casos em que elas estão juntas. Então, em quantos casos elas estão juntas? 120. Desses 120, eu desconsidero 48 em que elas estão juntas, né? Isso aqui é o total de casos, sem restrição. Desses 120, eu tenho 48 que elas estão juntas. Isso aqui vai me dar um total de 72. Então, ó, em 72 casos, nós temos as pessoas D e E separadas. Um detalhe importante, ó, se você for aplicar esse conceito aqui, não vai dar certo, porque aqui eu tenho 3 coisas juntas. E você fala assim, professor, pega o total, que é 5.040, e tira 720, que é em que as 3 estão juntas. O que você descobriu? Você descobriu todos os casos em que as 3 estão separadas. Só que você não quer, eu teria a seguinte situação, ó, eu não posso ter nenhuma vogal junta. E se você fizer só o total menos em que as 3 estão juntas, pode ser que aconteça aqui, ó, E, V, S, T, I, A, B. Tá vendo, ó? A letra E está separada das outras vogais, mas essas duas vogais estão juntas, ó. Então, se eu só fizer o total, menos os casos em que as 3 estão juntas, não vai dar o resultado fiel, que nem esse aqui. Professor, como é que eu faço? Cenas das próximas aulas. Aqui vai ser um conceito um pouquinho mais complicadinho pra gente. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e nos vemos na sequência das aulas. Até mais. Tchau, tchau.